Quem é Hans Hermann Hoppe, propositor da ética argumentativa? Por Mateus Fialho Vieira. Hans Hermann Hoppe nasceu em 1949. É um dos maiores teóricos vivos do libertarianismo. Seu rigor argumentativo e o radicalismo das suas conclusões o propulsionaram para uma posição central deste movimento. Seus livros já foram traduzidos para 28 línguas e seu pensamento já influencia uma geração inteira de libertários. Inicialmente, um simpatizante do socialismo, Hoppe obteve seu PhD em filosofia em 1974 sob orientação de Jürgen Habermas na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Todavia, uma série de deficiências nas explicações que recebera fizeram-no descobrir por conta própria os trabalhos do economista Ludwig von Mises e Murray Rothbard. Em 1986, ele se mudou para os Estados Unidos para estudar sob tutela de Rothbard e, ainda naquele ano, ambos se tornaram professores de economia da Universidade de Nevada. Hoje, ele reside em Istambul, Turquia, e promove anualmente o encontro da Property and Freedom Society. O autor contribuiu para o entendimento de diversos assuntos da economia, sociologia, epistemologia e filosofia política. Aqui resumimos 5 delas, dos quais acreditamos que tanto libertários quanto não libertários podem tirar proveito. Liberdade inclui a liberdade de excluir. Em uma sociedade baseada na propriedade privada, os laços de comércio se estreitam cada vez mais entre os indivíduos e a agressão à propriedade é denunciada rotineiramente. Entretanto, segundo Hoppe, engana-se quem pensa que isso significaria integração total entre os participantes da economia de mercado. Cada proprietário poderia, segundo seus critérios, excluir outros indivíduos da sua propriedade ou recusar-se a vender algum produto. Nas palavras do autor, nesse tipo de sociedade existe a liberdade de os donos independentes de propriedades privadas admitirem ou excluírem os demais das suas propriedades de acordo com seus próprios títulos, irrestritos ou restritos de propriedades. Haverá tanta imigração ou não imigração, tanta inclusão ou exclusão, tanta agressão ou segregação, tanta discriminação ou não discriminação, baseada em critérios raciais, étnicos, linguísticos, religiosos, culturais, entre outros, quanto os proprietários ou as associações de proprietários permitirem. Esse é um trecho da obra Democracia é o Deus que Falhou. E essa posição valeria para além das relações comerciais. Imagine um novo vizinho que transforma sua casa em um lixão ou em um bordel, desrespeita a todos da comunidade e realiza rituais de sacrifício animal no seu quintal. Nesse caso, uma ordem social libertária deve sempre se defender de maus, ainda que não agressivos, vizinhos através do ostracismo social, ou seja, por uma cultura comum de você não é bem-vindo aqui. Este trecho foi tirado de uma obra chamada Getting Libertarianism Right. Bom, ser contra o direito de excluir, portanto, é uma relativização do direito de propriedade e uma deturpação das liberdades individuais. Se você é a favor da liberdade, deve se opor à democracia. Além disso, como parte da extensa crítica que Hoppe faz aos liberais clássicos, ele afirma que aqueles que se dizem defensores da propriedade privada e das liberdades individuais não podem defender a democracia como um sistema de governo. Afinal, se A e B votam para roubar C, está justificado por ser o resultado de uma votação democrática? Se a violação à propriedade é um crime, por que o resultado de uma eleição a legitimaria? A resposta dos libertários, seguindo Hoppe, é que não. De fato, uma democracia não trata todos com igualdade perante a lei. Ou seja, as autoridades públicas têm, como qualquer rei absoluto ou constitucional, permissão para financiar ou subsidiar suas próprias atividades por meio de impostos, isto é, elas não ganham seu dinheiro por meio da produção e da venda de bens e serviços a consumidores voluntários, como todo cidadão sob a lei privada deve fazer.
Esse trecho foi tirado de uma obra chamada Uma Breve História do Homem. Continuando, por isso, a entrada livre e igualitária no governo democrático é algo totalmente diferente e incompatível com a noção liberal clássica de um direito universal, igualmente aplicável a todos, em todos os lugares e em todos os tempos. Esta última fala do Hoppe é tirada da obra Democracia é o Deus que Falhou. Como então classificar a economia de um país? O professor Hoppe também formalizou uma nova abordagem para a disciplina de sistemas econômicos comparados. Enquanto muitos se perguntam se seu país é capitalista ou socialista, Hoppe afirma que a resposta não deve ser tão binária assim. Todos os países terão, por suposto, elementos dos dois sistemas. Nesse espírito, ele define o capitalismo como sistema de reconhecimento e defesa institucionalizados dos direitos de propriedade e o socialismo como sistema de agressão institucionalizada. Deve, portanto, existir vários graus e tipos de socialismos e capitalismos, ou seja, diferentes níveis em que os direitos de propriedade privada são respeitados ou ignorados. As sociedades não são puramente capitalistas ou socialistas, né? Este trecho foi tirado de uma obra do Hoppe chamada Uma Teoria do Capitalismo e do Socialismo, e fica aí a recomendação de leitura. Bom, definir socialismo dessa maneira generalista permite que Hoppe identifique 4 tipos essenciais de intervenção. Primeiro, socialismo ao estilo russo, né? A tradicional nacionalização ou socialização dos meios de produção. 2. Ou socialismo ao estilo social-democrata, né? Políticas de redistribuição de renda. 3. Socialismo do conservadorismo, que é a preservação do status quo por meio de regulações econômicas e do comportamento. 4. Ou, por fim, o socialismo da engenharia social, que é sistema de intervenção de mentalidade tecnocraticamente pragmática. Tendo essas ferramentas em mãos, podemos responder: o Brasil é um país capitalista ou socialista? Ora, vemos aqui características capitalistas, mas com fortes contrapartidas socialistas. Para além da falta de liberdade econômica do Brasil, há, por exemplo, ao estilo russo, nas mais 130 estatais, né? Ao estilo social-democrata, no Corona Voucher, por exemplo, do conservadorismo, temos o exemplo da proibição das drogas. E da engenharia social, temos nas diversas autarquias reguladoras, como a Anatel e a Anvisa. E eu ainda acrescentaria o Ministério da Educação. O empirismo é uma fraude metodológica. Mas, embora Hoppe tenha escrito bastante em filosofia política e economia, seu interesse maior é na epistemologia, o estudo do conhecimento científico. Desde sua tese de doutorado, ele critica o empirismo como metodologia para as ciências sociais. O empirismo é a teoria que dita que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. E, para os empiristas modernos, representados pelo racionalismo crítico de Karl Popper, qualquer conhecimento a priori, ou seja, que independe da experiência, é uma mera convenção linguística. Para os empiristas, o conhecimento sobre a realidade, que é chamado de conhecimento empírico, deve ser verificável ou, pelo menos, falseável pela experiência. Também, se mutatis mutandis, o conhecimento não é verificável ou falseável pela experiência, não é, então, conhecimento sobre nada que seja real, né? Para Hoppe, isso claramente é um absurdo, afinal, se apenas existem proposições empíricas e analíticas, então o enunciado do empirismo ou é falseável e, neste caso, pode ser falso, ou é apenas uma observação sobre palavras e símbolos e, nesse caso, não condiz nada sobre a realidade. O que dizer, então, das suas próprias declarações? Se não há nada como verdade baseada em uma base comum e objetiva, então toda a explicação anterior certamente não pode reivindicar ser verdadeira. De fato, seria autodestrutivo fazer o que eles parecem estar fazendo, negar que um argumento objetivo
possa ser feito a favor de qualquer proposição, enquanto afirmam, ao mesmo tempo, que é esse o caso das suas opiniões. A argumentação que pressupõe a propriedade privada. Tendo reafirmado a posição central das proposições a priori nas ciências sociais, Hoppe parte para a justificação de uma ética racional. Ele procede a partir de uma reconstrução lógica das condições que tornam a resolução de conflitos possíveis, e percebe que a argumentação deve ser o ponto de partida irrefutável dessa análise. Afinal, é impossível argumentar que não se pode argumentar. Ele diz: considerando que as alegações de verdade são levantadas e resolvidas em argumentação e que argumentar, independente do que quer que seja dito em seu curso, é um assunto prático, segue-se que devem existir normas intersubjetivamente significativas, precisamente aquelas que fazem uma ação ser uma argumentação, que tem um status cognitivo especial, já que elas são as pré-condições práticas para a objetividade e a verdade. Portanto, seria impossível negar essas pré-condições da argumentação sem cair em uma contradição performativa ou dialética. Em outras palavras, é uma verdade dada a priori. Mas quais são as normas pressupostas na argumentação que a tornam possível? Continua Hoppe. Cada pessoa deve ter direito ao controle exclusivo ou à propriedade de seu corpo físico, o único meio que ela e apenas ela pode controlar diretamente a bel prazer, a fim de agir independentemente do outro e chegar a uma conclusão por si próprio. Isso implica autonomamente. E B, pela mesma razão da independência e da autonomia mútuas, tanto o proponente quanto o oponente devem ter direito aos seus respectivos pertences anteriores. Isso implica ao controle exclusivo de todos os meios de ação externos apropriados indiretamente por eles anterior, independentemente do outro e antes do advento da sua argumentação. Dessa maneira, Hoppe sedimentou o direito de propriedade privada, tanto no próprio corpo quanto em posses anteriores, de forma transcendental. Obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal e deixem um like caso gostaram. Fica aí uma recomendação de leitura para vocês de duas obras do Hans Hermann Hoppe. Do lado esquerdo temos o best-seller dele, que é Democracia, o Deus que Falhou, e do lado direito temos uma obra chamada Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. Além disso, temos uma outra obra dele traduzida para o português, que se chama Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo.